A Maria Luísa pediu para estar apresentando, né, primeiramente, os 2 trabalhos em virtude de uma consulta posteriormente. Aí o terceiro trabalho seria da Bianca, que também pediu para estar apresentando na sequência. O restante, eu acredito que a gente possa estar seguindo a sequência prevista, ou alguém gostaria de estar antecipando, talvez, o trabalho? Eu gostaria. Se puder, eu gostaria sim. É o Caio? Isso. Então, seria o 4º trabalho, Caio. Aí, o próximo seria o Samuel, depois o professor Aldir, Lucas, e a gente finaliza com o Thiago, pode ser? Acho que sim, que alguns ainda não entraram na sala, acho que a gente dá procedimento e conforme vai entrando a gente vai reorganizando. Então, o primeiro trabalho a ser apresentado é o valor nutricional do pré-secado de trigo forageiro e Tebio e energia. E, na sequência, a influência do uso de citrato trissódico protegido na produção e qualidade de leite de vaca holandesa em lactação. Pode, quiser estar projetando, Maria Luísa, fica à vontade. Vou ver se vai rodar com tudo aberto. Tá aparecendo para vocês, né? Sim, tudo certo. Tá, então, meu nome é Maria Luísa Fischer, esse é um artigo completo, e eu vou estar falando sobre o valor nutricional do pré-secado de trigo forrageiro Tebio Energia 1, que é a variedade do trigo. Uma breve introdução sobre os ruminantes. Como todos sabem, eles se alimentam de volumosos, e esse volumoso, ele tem uma certa consideração na matéria seca da ração que esse animal está recebendo, que é composta pelo concentrado e pelo volumoso, e também ele acaba sendo um dos ingredientes na alimentação. Por isso que se tem novos meios de estar tentando diminuir esses custos, principalmente do alimento volumoso, porque ele é em maior quantidade que há necessidade para estar tendo a produção com os ruminantes, principalmente puxando para o lado de bovinos leiteiros, que é a área que a gente trabalha. E o que vem fazendo a gente ter pesquisas com alternativas de alimentos volumosos são as intempéries climáticas, que vem aumentando a cada ano, e também testando novos métodos de conservação dos alimentos forrageiros. E também de uma forma que esses volumosos possam ser conservados, sendo eles cultivares de verão ou de inverno, tendo a nosso favor o clima que está sendo favorável no momento. O trigo, então, ele participa de uma rotação de cultura, ele é utilizado no período de inverno, ele permite uma manutenção da palha no solo, principalmente, favorecendo o próximo sistema de plantio também, e ele vem sendo estudado pela alta produtividade de matéria seca, ele tem uma grande concentração de proteína bruta e ele é altamente digestível, tem uma digestibilidade alta para os ruminantes. Então, os objetivos desse trabalho foram caracterizar o valor nutricional desse trigo, porque ele
quando foi feito, era um trigo novo a ser colocado no mercado. Também a caracterização microbiológica dessa ensilagem desse trigo e fermentativa, e também se testou fazer a pré-secagem dessa silagem. Então, do trigo da cultivar T-Bio Energia 1. E também se analisou diferentes tempos de armazenamento. O experimento, então, ele foi realizado na Estação Experimental Professor Dr. Antônio do Carlos Santos Pessoa, na fazendinha da Unioeste, lá na linha Guará, onde o trigo, então, foi plantado e cuidado durante todo o tempo de crescimento dele. No plantio foi feito, então, a adubação dele com NPK. A cultivar utilizada foi a T-Bio 1 Energia. Foi-se colocado 140 quilos por hectare e nós tínhamos uma área de 5 hectares onde foi implantado esse trigo. Quando chegou-se o período de corte, esse trigo ele foi cortado, picado e ensilado em mini silos de PVC e compactado para que se houvesse a ensilagem, então, desse trigo. Esse trigo ele não foi ensilado logo imediatamente após o corte, ele sofreu uma pré-secagem, então é um pré-secado ensilado do trigo. Outras imagens ilustrativas, então, de como ficou os mini silos que a gente chama do trigo, ou de qualquer outra massa que a gente ensile, na forma de mini silo. Esses silos, eles são dotados de uma válvula de Bunsen para que os gases, eles saem. Essa outra foto já seria quando é realizadas as aberturas dele, onde então a gente acaba descartando 5 centímetros superiores e inferiores dele para diminuir as contaminações. E as aberturas foram realizadas 5 aberturas, com 30 dias, 60, 120, 5 e 15 dias, se não me falha a memória. Sempre foi feita a aferição da temperatura e pH desses mini silos. Foi feita análise microbiológica, segundo o tronco e Silva, onde a gente, então, avaliou aeróbios mesófilos, clostrídio, enterobactérias, bactérias acidoláticas, fungos e leveduras. Todos no laboratório de microbiologia do Departamento de Zootecnia. Foram analisadas, feitas análises bromatológicas desse material, matéria seca, matéria mineral, proteína bruta, extrato etéreo, fibra em detergente neutro, fibra em detergente ácido, assim como também foi feita a parte de digestibilidade, onde então a gente fez digestibilidade da matéria seca, digestibilidade da matéria orgânica, digestibilidade da fibra e digestibilidade da proteína. Como resultados do trabalho, então, esses primeiros gráficos são da matéria seca, matéria orgânica, matéria mineral e proteína bruta, onde a gente pode observar que, de acordo com o tempo de abertura, a matéria seca, ela diminuiu o seu teor. Os tempos que a gente fez análises foram 0 dias, foi no dia que a gente fez o corte e o ensilamento, aos 25 dias, 50 dias, 75 dias, 100 dias e 125 dias. Foram as aberturas feitas desses mini silos. A matéria orgânica, ela teve uma caída e depois voltou a aumentar. E a proteína bruta, de acordo com o tempo que esse material ficou guardado, ela aumentou. A fibra em detergente neutro, fibra em detergente ácido, a digestibilidade in vitro da matéria seca e da matéria orgânica,
estão nesses gráficos, onde a fibra em detergente neutro ela diminuiu com o passar do tempo, e a digestibilidade da matéria seca também. E esse é o gráfico das bactérias da análise microbiológica, onde se teve a diminuição das enterobactérias, que é o que a gente esperava, e um comportamento osciloso nas bactérias Clostridium, que são as bactérias que a gente não gostaria de encontrar na silagem de trigo. Concluiu-se, então, que as características apresentadas da cultivar do trigo TBIO1 energia proporcionaram um potencial na produção da silagem pré-secada, garantindo uma alta qualidade bromatológica e a sanidade dela, de acordo com o tempo de abertura por conta do Clostridium, que para produzir silagem de qualidade deve-se conhecer as características da cultura forrageira, os fatores e os processos que influenciam no processo fermentativo, assim assegurando a qualidade do pré-secado e tentando aplicar combinações dos fatores essenciais para que se consiga alta produção e qualidade com pH baixo, assim então tendo a preservação de micro-organismos indesejáveis. Seria isso. Agradecer a todo o grupo de estudos que foi responsável pelo trabalho. Muito obrigada, então, pela apresentação, Maria Luísa. Vamos para o próximo Sim. artigo também. né? Eu não preciso sair daqui. Uhum. Aí a gente já dá sequência e depois a gente vai para outro autor. Vou tomar um gole de água aqui. Esse outro trabalho então, de minha autoria também, é a influência do uso de extrato trissódico protegido na produção e qualidade de leite de vacas holandesas em lactação. O leite, ele vem sendo muito atingido pela qualidade que ele apresenta no mercado. Que os produtores têm que fazer a entrega desse leite dentro das normas. Ao ponto-chave onde, atualmente, muitos laticínios, eles vêm pagando os produtores pela qualidade e também para se produzir leite, você tem que manter aquela qualidade. E no Brasil, as instruções normativas 76 e 77 são quem regem os parâmetros que o leite tem que se enquadrar. Que são os parâmetros de composição química, microbiológicos, que seriam contagem padrão de placas, as características organolépticas e a contagem de células somáticas. Então, estudar algo que faça com que mantenha a qualidade do leite, porque o leite, ele sai do animal com uma qualidade, ele perde a qualidade a partir do momento que ele é retirado. Fazer com que tenha essa segurança e também fazer com que o animal mantenha essa qualidade, por exemplo, porque a contagem de células somáticas são células escamosas que o animal ele excreta. Então, se eu conseguir fazer com que essa descamação diminua, você vai estar diminuindo a contagem de células somáticas. Então, estudar esses meios de manter a qualidade do leite. Isso porque o Brasil é um dos maiores produtores de leite do mundo. Então, o foco desse trabalho foi com a contagem de padrão em placas, que é o parâmetro que demonstra os cuidados higiênicos durante o processo de obtenção e manipulação do leite cru, que seria então a ordenha e o armazenamento. A contagem de placas é após que o leite é retirado, você tem que manter aquela qualidade do leite. E a contagem de células somáticas são as células secretoras descamadas da glândula mamária.
que, então, dentro dessas células, a gente tem de 2 a 25% são leucócitos, ou células brancas do sangue, as quais incluem macrófagos, linfócitos e neutrófilos, e as bactérias patogênicas, então, de 75 a 98%, que é onde a gente pode estar trabalhando para estar diminuindo essas células descamadas nos animais. Uma das coisas que fazem ter mais a presença disso é a mastite, que é a inflamação da glândula mamária, que vai ser causada, então, por vários fatores, que podem ser fatores, ferimentos físicos, estresse desse animal, o estado fisiológico desse animal, se ele está pós-parto, se ele está no meio da lactação, se ele está em cio, se ele não está, e os micro-organismos que estão presentes no ambiente que esse animal está alojado. Também pode se dividir, então, a mastite em mastite contagiosa, que é aquela mastite que tende a persistir na glândula mamária, na forma subclínica. Na maioria das vezes, ela é causada por Staphylococcus aureus ou Staphylococcus agalacti, e a contaminação geralmente ocorre via ordenha entre animais. E a mastite ambiental, que é aquela que ocorre na forma clínica, que ela é oriunda do ambiente onde esse animal eles estão inseridos, alojados, onde eles passam no dia. Com isso, a gente estudou o citrato trissódico, que ele é um componente natural, que ele pode mexer no metabolismo animal, dando uma maior sanidade para ele, que ele mesmo vai se proteger para não precisar ser atingido por essas bactérias. Existem estudos com o citrato trissódico protegido, e esse foi um dos nossos objetivos, então. Porque a mastite, ela vai estar levando a perdas no rebanho, muitos prejuízos. Então, o uso do citrato trissódico era para controlar a mastite. O objetivo, então, foi avaliar o efeito da inclusão de diferentes níveis de citrato trissódico protegido na dieta dessas vacas e com elas em diferentes fases de lactação, sobre a produção e qualidade do leite e a presença da mastite subclínica nos animais. O experimento ele foi realizado na fazendinha da UniOeste, no setor de bovinocultura de leite. Foram utilizados 27 animais. Esses 27 animais eles estavam tanto pós-parto, quanto meio de lactação, final de lactação. Eles ficaram alojados em baias individuais, recebendo 3 tratamentos. Eles recebiam um alimento volumoso e concentrado, e eles ficavam presos em solários durante o experimento. Os tratamentos, então, foram 9 animais no tratamento testemunha, que seria só a silagem de milho mais o concentrado. O tratamento com 25 gramas de citrato trissódico ao dia, mais a silagem de milho concentrado. E o terceiro tratamento, que seriam 50 gramas de citrato trissódico, mais a silagem e o concentrado. Esses animais eles foram cuidados durante 98 dias, onde você teve várias fases de coleta para estar identificando se estava havendo ou não resultado. A principal coleta que foi feita, então, seria a coleta de leite, para estar analisando a composição do leite e a presença de mastite subclínica ou não, onde esses animais sempre passavam pelo processo de limpeza dos tetos, com pré-dipping e pós-dipping, com pré-dipping. Posteriormente, esses animais tinham os tetos limpos, secos, com papel toalha.
Se realizava o teste do CMT, também se coletava leite para estar enviando para Curitiba para realizar CBT e CCS, que é um laboratório específico que só a Associação Paranaense realiza essas análises, e essa coleta do leite foi feita dos copos coletores. E após isso, os animais recebiam o pós-dipping como manejo diário, como se fosse numa fazenda mesmo, para ver se estava tendo resultado ou não. Os resultados obtidos, então, foram a produção de leite por quilo dia, a composição química do leite, então, das vacas em lactação recebendo diferentes níveis durante esses 98 dias. A produção de leite, ela teve um aumento quando os animais receberam 50 gramas desse citrato trissódico por dia, e os parâmetros de qualidade de composição, proteína, gordura, sólidos totais, extrato seco desengordurado, tiveram um aumento no tratamento de 25 gramas. Como pode se observar na tabela. A outra tabela eu trago sobre a qualidade do leite das vacas em lactação, quanto a CCS, CBT e CMT, que seria o California Mastitis Test, onde pode-se observar que o tratamento com 50 gramas, isso avaliando durante todo o período, fazendo as médias, teve uma diminuição tanto da CCS como do CBT e do CMT. Concluiu-se, então, que o uso do citrato trissódico protegido promoveu alterações na composição do leite dessas vacas, porque as vacas com 25 gramas tiveram um aumento, bem como a dosagem de 50 gramas do produto promoveu a redução da contagem de células somáticas, que seriam o foco do trabalho, era reduzir as células somáticas. Então, ele é um aditivo eficiente para a diminuição dessas células e manter uma produção constante, podendo ser um grande aliado no combate da mastite, juntamente com os manejos de ordenha sanitários e o ambiente onde esses animais estão expostos, mantendo assim baixas contágios das células somáticas e uma produção maior por lactação. Agradecer mais uma vez ao grupo, que sempre esteve presente, e obrigada. Muito obrigada, Maria Luísa, pela apresentação. Aí vamos dar início à próxima apresentação, que é intitulada A Utilização de Adubos Orgânicos e os impactos à comunidade microbiana do solo. Então, uma das autoras é a Bianca Camargo. Se puder estar fazendo uma breve apresentação de onde está falando, a formação, só para a gente ter uma noção do grupo, né, as formações que a gente está tendo hoje à tarde. Boa tarde, vocês estão vendo a minha apresentação? Sim, tudo certo. Então tá bom. Meu nome é Bianca, eu sou aluna do programa de mestrado da Faculdade de Tecnologia da Unicamp, e esse trabalho ele foi desenvolvido junto com a minha orientadora, que é a professora doutora Cassiana Coneglia. Então, o título do meu trabalho é A Utilização de Adubos Orgânicos e o Impacto à Comunidade Microbiana do Solo. Bom, todos nós sabemos que o ato de fertilizar o solo ou de adubar já vem sendo algo muito antigo. E foi notório, né, o fornecimento de nutrientes para o solo e também a otimização da atividade biológica quando é feita essa atividade de fertilização. A princípio, essa fertilização sempre foi feita por resíduos animais ou resíduos vegetais. Porém, com o processo da monocultura,
o uso de fertilizantes, ele começou a ser maior, né? Eles começaram a utilizar mais fertilizantes para que o processo fosse se acelerando. E com isso, o processo de fertilização e a produção de adubo se tornou inversamente proporcional, né? Muito uso e pouca produção. E como teve essa preocupação, começou a vir o uso de adubos que não são orgânicos, que no caso são os adubos minerais. Porém, o uso de adubos orgânicos traz uma visão muito mais sustentável do que o uso de adubos minerais ou organominerais. E a adubação, de uma forma geral, ela traz benefícios às propriedades físicas, biológicas e também às propriedades químicas do solo. Com o uso de adubo orgânico seria, por exemplo, os dejetos de animais, nós pensamos que nós temos que utilizar o que nós mais produzimos no nosso país. E de acordo com estatísticas mundiais, o Brasil é um dos principais exportadores de frango de corte. Consequentemente, nós temos uma produção muito alta de dejetos desses animais. Então, aqui vocês podem ver esse dado do IBGE de 2021, em que a produção de cabeças de galináceos se sobressai, inclusive, a de bovinos, que já é uma produção muito alta também no Brasil. Com isso, nós entendemos que, para uma grande produção para exportação desses animais, nós temos que utilizar alguns medicamentos que contribuam com o desenvolvimento desses animais. Dentre os medicamentos mais utilizados, né, na avicultura, existe a terramicina, que é um antibiótico. E 90% de tudo que nós consumimos, né, de medicamentos, até 90%, é dispensado depois nas fezes e urina. E o mesmo acontece com os animais. Então, partindo do contexto do olhar de sustentabilidade, de utilizar um adubo orgânico, que seria o mais indicado, principalmente o das aves, que é o que a gente mais produz, que também é rico em fósforo, é importante identificar se, mesmo utilizando essas fezes, né, que são indicadas por serem mais sustentáveis, será que a presença do antibiótico vai influenciar no solo ou não, né? Especificamente, então, a oxitetraciclina, que é comercializada como terramicina, nós queremos saber o que ela vai fazer para a comunidade do solo, para aquela comunidade que é tão importante para todo um ciclo. Então, para isso, nós pegamos 2 solos diferentes, porque talvez um solo iria ser influenciado e outro não. Então, nós decidimos pegar 2 solos que tinham características diferentes para fazer uma comparação depois, se isso ia influenciar ou não na resposta dos micro-organismos do solo. Então, nós pegamos 2 municípios diferentes, o A e o B, um com uma característica mais argilosa e a outra mais siltosa. E, a princípio, né, no solo, o medicamento, ele podia ser utilizado em 2 dosagens diferentes, né? Uma dosagem para frangos e uma para pintinhos. Então, nós utilizamos as 2 dosagens no solo, considerando que ela fosse ser dispensada no solo em quase 90%, e analisamos a resposta das bactérias heterotróficas e dos fungos em 7, 14 e 21 dias.
Então, nosso primeiro solo controle, o solo com oxitetraciclina de 1 grama e de 3 gramas, nós analisamos nesse espaço de tempo. Aí aqui é um dos plaqueamentos que foi feito pela técnica de pour plate. O mesmo foi feito com os fungos. E a partir desses dados, nós percebemos que sim, teve uma influência nessas comunidades com a presença da oxitetraciclina. E por ter um destaque maior com 3 gramas, nós decidimos ir a fundo na análise com 3 gramas de oxitetraciclina. Então, nós iniciamos uma respirometria. A respirometria também foi feita por Bart e Pramer, a tecnologia, e nós utilizamos primeiro o aplaqueamento novamente para saber quanto de bactérias e o quanto de fungos nós tínhamos naqueles solos, né? Onde a gente pode ver que o município A e B não se difere tanto na quantidade de fungos e de bactérias. E nós fizemos a seguinte divisão. O procedimento foi em triplicata, com 50 gramas de base seca de solo, e nós colocamos 3 gramas de oxitetraciclina. Como na época da pesquisa tinha um convênio com uma empresa que produzia um aditivo biológico, nós também utilizamos esse aditivo biológico para ver se, com a presença dele, otimizava o processo, né, de biorremediação. Então, aqui o respirômetro, né, um dos que foram utilizados, e nós tivemos, então, o resultado do município A. No resultado do município A, nós percebemos que os micro-organismos no controle eles continuaram respirando normalmente. Com a terramicina somente, reduziu-se um pouco a respiração das bactérias e dos fungos. Porém, a gente achou até engraçado que a terramicina e o aditivo junto não teve uma eficiência tão grande quanto o esperado. E o aditivo também não. Então, o impacto causado a essa comunidade foi até maior quando na presença do aditivo. O mesmo foi notado no município B. Então, nós percebemos que somente a terramicina no solo não impactava tanto a comunidade microbiana. Porém, havia sim um impacto. E depois disso, nós fizemos novamente um plaqueamento com todos estes solos e foi notório que a comunidade de bactérias heterotróficas foi reduzida e a de fungos aumentou consideravelmente, né? O que é bem explicado pelo fato de a gente ter utilizado um antibiótico, que provavelmente era para matar bactérias. Porém, foi notório também que eles conseguiram se recuperar depois de um tempo, vou voltar aqui, de 0 a 36 dias no município A e de 0 a 29 dias no município B, nós conseguimos notar, né, que eles se recuperaram. Porém, se nós continuássemos contaminando constantemente com o fármaco, provavelmente a população microbiana ela não conseguiria se recuperar. Então, é interessante ver que nós estamos fazendo uma atividade que é sustentável, que é o uso do adubo orgânico, né? Que é uma produção em massa, inclusive, porque nós produzimos muito da avicultura. Porém, o uso em massa pode ter outros problemas, né? Um impacto indireto, que no caso é a presença da oxitetraciclina no solo. Mas também, né, pode ter a presença de outros medicamentos. Por esse motivo, deve-se repensar o quão indicado que é o uso do adubo orgânico, que é resultante da avicultura.
que é produzido em grande escala, mesmo que nós estejamos olhando com um olhar sustentável, que é o de reutilizar as fezes, né, das aves que provavelmente não teria outro uso, quer dizer, não tem outro uso. E é isso. Obrigada. Então, muito obrigada, Bianca, pela apresentação. Aí agora eu vou chamar o Caio para estar apresentando o trabalho dele. Aí depois a gente abre uns 5 minutinhos para sugestões, questionamentos, e a gente dá procedimento às próximas apresentações. Então, o trabalho do Caio é intitulado como Cânhamo Industrial como Fonte Alternativa Renovável para o Fortalecimento do Setor Energético Brasileiro. Oi, estou abrindo já aqui o meu trabalho. Conseguem ver a apresentação? Sim, já está aparecendo, Caio. Deixa eu ligar minha câmera aqui. Bom, deixa eu colocar mais acima aqui. Então, boa tarde a todos. Eu me chamo Caio Lambert, eu sou engenheiro agrônomo, formado aqui pela UniOeste. Sou mestrando no programa de pós-graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável. E o meu trabalho, meu artigo, ele é intitulado Cânhamo Industrial como fonte alternativa renovável para o fortalecimento do setor energético brasileiro. Então, os meus colegas coautores, o Samuel Mokfa e a Nadia Amati. Então, para introduzir o trabalho, com o aumento expressivo da população, né, atrelado à má gestão sobre os recursos naturais do planeta, isso levou ao agravamento, né, do efeito estufa, que é um fenômeno natural que acontece no nosso planeta. Então, essa série de mudanças climáticas, elas levaram a humanidade a enfrentar algumas crises nessas últimas décadas, crises essas nos setores de mudança climática, nos setores econômicos, ambientais, energéticos, sociais. Então, para mudar esse cenário, algumas soluções elas foram criadas, né, através do Protocolo de Kyoto, onde teve início de algumas sugestões como o uso de energia renovável para alterar, né, esse paradigma atual que a gente identifica como não sustentável, né, para as futuras gerações. Então, a crise energética e alimentar, ela atinge hoje boa parte do mundo e vem se intensificando, né, com o passar dos anos e com o aumento, da população, o que torna necessário que a gente busque, né, por diversificações, no meio produtivo ou por inovação, né, que melhore a forma como a gente vem produzindo o nosso alimento e também como a gente vem produzindo energia, né. Então, sabendo que o fornecimento de energia sustentável, ele é um ponto-chave, né, pra manutenção da vida no meio urbano, para o desenvolvimento socioeconômico da maioria dos países, né. Então é necessário buscar por essas fontes alternativas, e que elas possuam um ciclo de renovação na escala de tempo humana, né. Então desse modo elas vão estar sempre disponível pra nossa utilização, devido a ela não, se esgotar, a gente conseguir criar um ciclo menor para a utilização dessas matérias-primas, né. Então, nesse contexto, o cânhamo industrial ele é uma matéria-prima polivalente, possui baixo custo de produção, e pode ser cultivado em diversos tipos de clima, né, e possui um grande potencial para a cultura energética. Todos me ouvem? Alguém pode confirmar? Tudo certo, Caio. Ah, obrigado. E essa produção, né, de polivalência, né, ela produz vários tipos de matéria-prima. Isso possibilita que
possa ser produzido biocombustíveis através dos seus grãos oleaginosos e através da sua biomassa, né, energia através da queima da biomassa. Então, o contexto desse artigo é apresentar, né, as potencialidades dessa cultura como fonte renovável para fortalecer o setor brasileiro, né, que vem crescendo já a passos largos e só tende a crescer mais, né, com a chegada dessas metas da Agenda 30, né. E também identificar, né, as possibilidades de produção de biocombustíveis dessa commodity, identificando alguns benefícios, né, e posicionar essa cultura como um meio de desenvolvimento rural sustentável para os agricultores, né. Então, os materiais e métodos utilizados foram uma pesquisa bibliográfica, buscando informações através da plataforma do Google Scholar, né, o Google Acadêmico, Elsevier, a Springer Link, e como os escritores a gente buscou pesquisar algo como Industrial Hemp Bioenergy, Hemp Energy Crop, a Hemp and Sustainable Development, e considerou-se uma pesquisa bibliográfica com uso de fontes primárias, né, para a elaboração do referencial teórico e da construção do artigo. Então, a temática ela ainda é incipiente, né, no meio científico e político, e ela demanda o estudo, principalmente sob o ponto de vista da agricultura, o ponto econômico, tecnológico e do meio ambiente também, né? Então, para conceituar um pouquinho sobre energias renováveis, eu usei alguns autores como Carlos 2017, o Borges, né? E eles destacam que o Brasil ele é um líder mundial, né, no uso de fontes convencionais de energia renovável, tais como já a gente utiliza a energia hidroelétrica, a energia solar, a energia de biomassa, e ele possui também um extenso território, né, agricultável, então a gente tem muito potencial para produzir a nossa própria energia de maneira verde, de maneira sustentável. E o Borges também, ele diz, né, que o Brasil ele tem esse grande potencial de produção de biomassa, e ele pode também vender esse potencial adiante, né, ou aumentar de maneira exponencial, devido a ele possuir uma vantagem que é o clima dele, né, toda a área do Brasil é basicamente agricultável, e ele ainda complementa que uma das principais vantagens, né, de utilizar essas energias renováveis no país é a geração de empregos que ela gera, né? Em especial a partir da biomassa, que a geração de empregos diretos e indiretos, ela promove, né, uma melhora de qualidade de vida, inclusão social em algumas regiões e no desenvolvimento regional, né? Ela tem bastante pontos a agregar. Então, falando um pouquinho sobre o câmbio industrial, né, como uma cultura energética, o cânhamo industrial, ele é uma planta de classificação C3, pertencente à família das canabáceas, que possui uma presença de uma substância chamada THC, que é o tetrahidrocannabinol, só que essa presença é quase nula. Essa substância é a substância que é caracteristicamente produzida por plantas de cannabis, né, do gênero cannabis, porém o cânhamo ele possui esse nível quase nulo, né, ou inexistente, e a produção do cânhamo industrial ela objetiva mais a produção de fibras, né, de alta qualidade e de grãos oleaginosos, que possuem alto valor nutritivo, né, para o ser humano e para os animais. Então essa cultura ela detém um grande potencial para a produção de energia. Em primeira instância, ela produz muita biomassa a baixo custo e ela pode ser comparada com outras culturas energéticas já utilizadas hoje em dia, né? Então, o Feynman identifica alguns pontos que podem ser ressaltados, né, no emprego da cultura, como a alta eficiência do solo, né, a elevada produção de matéria seca, a alta fixação de carbono da atmosfera nos solos, isso beneficia diretamente na eficiência, né, da fertilidade natural dos solos, e auxilia também na mitigação dos gases da atmosfera, né. O Riemann et al., em 2013, ele também realizaram algumas pesquisas que demonstraram, né, a, a possibilidade do cânhamo de atributo como eco-friendly. O que é eco-friendly? Ele não tem muito efeito sobre o ecossistema em que ele é inserido. Então, a biomassa ela apresenta menor impacto para o meio ambiente em relação aos parâmetros como esgotamento de nutrientes, a necessidade de aplicação de agroquímicos, né, a facilidade de descompactação do solo e agrobiodiversidade,
Ele também apresentou resultados de impacto médio, né, e baixo para erosão, impacto médio para consumo de água e para geração de biodiversidade. Então, aqui a gente tem uma foto de uma área, né, de plantas de cânhamo em estado vegetativo, e aqui as possibilidades, né, que através da biomassa do cânhamo a gente pode estar produzindo de energia, assim, através da combustão, né, através do tratamento de hidrólise, através da digestão anaeróbica, através do próprio óleo produzido pelos grãos da planta, né. Então a gente tem uma gama de produtos que podem ser utilizados, não só para uma específica condição, mas para vários tipos de formação de energia, né. Então, apesar dos diversos, benefícios que os setores, da energia, agricultura e têxtil, elas podem ter com o cânhamo, ele ainda é uma planta que é proibida aqui no Brasil, né. Visto que existem, né, alguns projetos de lei que têm como objetivo discutir e regulamentar esse cultivo, sendo a PL 399 de 2015 o mais conhecido deles, nos artigos dessa proposta, definiu-se então que o cânhamo industrial ele teria um teor máximo de 0,3% de THC, e poderia ser cultivado em ambiente aberto e seria utilizado para a produção de cosméticos, de produtos de higiene pessoal, fibra, celulose, produtos de uso veterinário, alimentos, suplementos alimentares, né, para animais e para seres humanos. E para conceituar o desenvolvimento rural sustentável, eu utilizei algumas citações de Sachs, né, que a maioria do pessoal do nosso curso gosta de citar eles, porque ele tem uma boa visão sobre desenvolvimento sustentável. E uma delas é: o desenvolvimento sustentável ele deve ser, né, uma meta para todas as nações. No entanto, o Brasil, como outros países emergentes, ele enfrenta ainda graves desequilíbrios nas áreas econômicas e sociais. Então, nesse contexto, ele é agravado em algumas situações em que a pobreza ela conflita muitas vezes com a proteção dos nossos recursos naturais. Então, a urgência do crescimento econômico para gerar mais rendas e empregos, aliadas a alguns fatores, e a falta de algumas ações, né, mais coercitivas da parte do Estado, né, mais diretas, elas levam a algumas explorações predatórias da natureza, a poluição descontrolada do ar e da água, e também o uso indevido do solo, né. Então, para as considerações finais desse artigo, né, tratar sobre energias sustentáveis é um mecanismo prazeroso, e é bom ver que existem soluções viáveis, né, que a gente consegue ainda voltar e fazer a diferença e que vão ter sucesso e vão ter resultados no futuro. E a busca por fonte de alternativas de produção de energia, ela vem sendo uma das prioridades, né, mundiais. Agora a nossa troca de matriz energética ela vai ser uma das coisas que vão ser mais focalizadas, né, devido a gente utilizar muito a energia fóssil. E o Brasil ele está mapeado, né, como um dos grandes potenciais para o desenvolvimento dessas novas tecnologias de energia, de produção de matéria-prima renovável para essa energia, né, por ele possuir esse alto potencial geoterritorial, né, para produção. E assim como sugerido nesse artigo, né, o Brasil ele possui, né, grandes terras agricultáveis para abrigar o cânhamo, que pode ser diretamente ligado, né, à produção de biocombustíveis, energia de biomassa, e também a matéria-prima verde, né, utilizada para fazer a maioria das energias sustentáveis e renováveis, né. Então, no entanto, a gente tem que ressaltar, né, que o nosso país ele deve resolver essa questão dos entraves, né, em relação à regulamentação dessa cultivar, dessa commodity, para que assim a gente possa também desenvolver pesquisa e tecnologia, que sejam capazes de melhorar e otimizar também o seu uso, né. A gente sabe que tudo para melhorar precisa de pesquisa, precisa de tecnologia, sendo aplicada e praticada, né. Então, faça necessário desfazer esse estigma em relação ao cânhamo, né, e à cannabis medicinal em si, esclarecer, né, os variados usos, possibilitando a criação de novas indústrias, baseando-se em um desenvolvimento sustentável, e dessa forma o movimento econômico ele se estabelecerá, em energia renovável, atualmente rentável e biodinâmica. Então, aqui tem algumas bibliografias que eu utilizei para construir o artigo.
E eu agradeço muito a quem está presente. Se tiverem alguma dúvida sobre, fiquem à vontade. Bom, agradeço o Caio e todos os autores, né, dos 4 trabalhos que foram apresentados até o momento. Todos eles são de fundamental importância, né, para se pensar uma agropecuária sustentável, né, desde da importância de desenvolvimento de cultivares, né, a eficiência do trigo forageiro, a importância dos trabalhos, né, referente à questão da qualidade do leite, que é uma das questões que está sendo, né, onde os agricultores estão sendo pagos pela qualidade do leite, então trabalhos nessa área são fundamentais, a questão do, né, do estudo do cânhamo também, e outro trabalho também que foi apresentado, que é o impacto, né, do uso de medicamentos, né, no nosso solo. Como que a gente pode pensar estratégias, né, ou medicamentos que diminuem essa agressão, né, na microbiota do nossos solos, né. Voltado, então, para a questão de se pensar um real desenvolvimento sustentável, né, que possibilite, né, uma economia forte também para o nosso país. Então, agora eu abro alguns minutinhos, se alguém quiser fazer algum questionamento, alguma colocação referente aos trabalhos, e posteriormente a gente dá andamento à apresentação dos outros 4 trabalhos do nosso GT. Fiquem à vontade. Alguém tem algum questionamento, alguma dúvida, questão por exemplo, por que se utilizou tantas vacas, né, para a coleta da questão da análise da DCCS, CBT, os diferentes estágios de lactação, ou que novos trabalhos, talvez os grupos de pesquisa estão pensando em estar desenvolvendo, né, para fortalecimento da nossa agropecuária. Alguém tem alguma colocação? Pode ficar à vontade. Então, vamos dar andamento, né? Vamos chamar o próximo trabalho. Pode ser o do Samuel, intitulado como a caracterização e diagnóstico da apicultura e unidades de conservação pertencentes à área de proteção ambiental. Pode ser, Samuel? Ou alguém do grupo que queira estar apresentando? Eu acho que ele não está na sala. Ele ainda não entrou. É isso que eu ia falar, Marciane. Acho que Samuel não tá. Ok, então vamos para o próximo. Produção de alivinos de peixes na região oeste do Paraná, evolução e distribuição. Tem alguém do grupo que queira estar apresentando? Boa tarde. Eu vim para apresentar no lugar do professor Aldi. Ótimo. Então, Só vou confirmar um nome, que daí a gente gera o certificado, né, de apresentador. Pedro Rondon Werneck. Uhum. O professor teve um problema hoje, não pôde estar presente. Uhum. Bem tranquilo. Pode ficar à vontade, Pedro, quiser projetar ou quiser estar fazendo a apresentação. Não apareceu, né? Ele apareceu, só acho que talvez só colocar em modo de apresentação, aí ele aparece em tela cheia. Acho que vai. Isso. Certinho. Pode estar com... Está entrando e saindo. Apareceu? Agora sim. Então, vamos lá. Meu nome é Pedro, eu vim apresentar o projeto. Sou orientado professor Aldi aqui em Toledo, na engenharia de pesca, em mestrado.
Vou apresentar o projeto de produção de alevinos de peixes na região oeste do Paraná, a evolução e distribuição. A piscicultura no Brasil atingiu dados como 551 mil toneladas de pescado em 2020. Dessa produção total, 24,8% é representado pelo Paraná. São Paulo representa 10%, Rondônia 8,4%, Minas 6,6%, Mato Grosso 6,4% e Santa Catarina 6,2%. Esses dados de Manzano e Feigen, em 2022. A imagem embaixo é uma das áreas de produção de alevinos no estado, na região oeste do Paraná. O Paraná concentra a sua produção na região oeste do estado, que é a região com maior representatividade produtiva. 70% da produção de peixes estão em viveiros escavados. E a maior concentração industrial de peixes dos cícolas do país. O mapa embaixo é a localização do estado da região oeste do Paraná. O gráfico do lado esquerdo mostra a produtividade de alevinos por quilo ano, de 2000 a 2021. A piscicultura, como atividade econômica, produz a cada ano excelentes resultados. Pouco se comenta sobre os detalhes da produtividade de alevinos, devido à atividade estar em expansão e com poucos estudos das espécies. Os avanços na produção em massa de alevinos de diversas espécies, principalmente da tilápia, Oreochromis niloticus, que tem sido a espécie mais criada nos últimos anos. Este estudo procurou avaliar a importância e a magnitude da atividade de produção de alevinos e juvenis de peixes na região oeste do Paraná. A metodologia. Ele foi um estudo exploratório com levantamento de dados em fontes oficiais. As fontes utilizadas foram Pesquisa Pecuária Municipal, do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social, o IPARDES, Estatística do Volume Bruto de Produção Agropecuária, VBP, e a Agência de Desenvolvimento Pecuário do Paraná, ADAPAR. Os produtores de alevino atualmente registrados oficialmente na SEAB e ABAPAR estão concentrados na sua maioria na microrregião de Toledo, com distribuído em 6 municípios. Em Axi-Chateaubriand tem 3% da produção, Tupanci com 10%, Marechal Cândido Rondon 6%, Nova Santa Rosa com 3%, Palotina 13% e Toledo 65%. Nova Aurora e Toledo consolidam-se como os maiores produtores de alevinos da região oeste. A primeira está instalada uma unidade de produção de alevinos vinculada a uma das cooperativas da região, instaladas na região. O segundo, devido ao grande número de produtores concentrados no município, os quais estão ampliando e modernizando suas instalações. Ao lado tem uma imagem dos alevinos de tilápia. Segundo dados da SEAB e ADAPAR de 2021, no ano de 2019, a microrregião de Toledo, a produção em milheiros de alevinos foi assim distribuída nos 6 municípios. Toledo com 65%,
E os dados abaixo, Toledo com 65%, Palotina com 13%, Tupãssi 10%, Marechal Cândido Rondon 6%, Assis Chateaubriand 3% e Nova Santa Rosa também com 3%. O gráfico A, ele mostra a quantidade de milheiros de 2013 a 2020. E o gráfico B em reais, o equivalente em reais da produção desses alevinos. A maior produção ficou com Toledo, o patamar mais alto, o marrom. Conclui-se que a produção de alevinos de peixes está concentrada em 6 municípios da microrregião de Toledo e no município de Nova Aurora, na microrregião de Cascavel, e está em franco crescimento e modernização na região de Cascavel. Essas foram algumas revisões da bibliografia utilizada para fazer o artigo. Agradecemos ao CNPq e à CAPES pelas bolsas dos participantes do trabalho e ao GEMAC a logística e a infraestrutura para a produção desse artigo, desse trabalho. Muito obrigado. E foi isso. Obrigada, Pedro, pelas colocações. Então, vou chamar o próximo trabalho, o mercado de carbono e oportunidades para o desenvolvimento rural sustentável no oeste do Paraná. Um dos apresentadores é o Lucas da Rocha Ferreira. Tá me ouvindo, Lucas? Boa tarde, me escutam? Agora sim. Eu vou compartilhar aqui a apresentação. Apareceu? Ela está aparecendo. Se você quiser, talvez, pôr em modo de apresentação, aí aparece em tela cheia. Aparecendo todos os slides. É que aqui para mim está aparecendo em tela cheia. Então, daqui uns minutinhos deve estar aparecendo para nós também. Pode iniciar? Acredito que possa, acho que não vai interferir. Tá ok. Bom, boa tarde a todos. O trabalho que será apresentado é intitulado Mercado de Carbono e Oportunidades para o Desenvolvimento Rural Sustentável no Oeste do Paraná. Aí os autores são Caio Fernando, Thaís, Ana Ferreira, Lucas da Rocha Ferreira, Cleiton e Nardel Soares. Foi um trabalho desenvolvido na disciplina de Legislação Ambiental e Agrária do PPG-DRS. E aí nós fizemos esse trabalho, esse artigo, e encaminhamos para o seminário. Me escutam bem? Sim, estamos todos ouvindo. Bom, obrigado. Na introdução, né, a nossa introdução, ela traz, ela fala sobre o avanço da agricultura e da tecnologia, né, sobre a evolução dos processos industriais, que acabou levando a um aumento da emissão de gases poluentes
em quantidades que se tornaram preocupantes e levaram a uma série de discussões, principalmente a partir dos anos 60. E daí, em 1997, foi realizada a terceira Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, da cidade de Kyoto, e essa conferência deu origem ao que a gente conhece hoje, o famoso Protocolo de Kyoto. E a partir disso surge o mercado de carbono, que é uma forma de prevenção ou mitigação em relação ao agravamento dos efeitos do dióxido de carbono lançado no ecossistema. Então, o crédito de carbono é compreendido como a representação de uma tonelada de carbono equivalente, a qual não foi emitida para a atmosfera, servindo como uma moeda ambiental para países e empresas. Então, o objetivo desse artigo é apresentar e simplificar os conceitos do mercado de carbono desde a sua criação e enfatizar a utilização do crédito de carbono como uma ferramenta para o desenvolvimento rural sustentável na agricultura. Lucas, só está atrapalhando uns minutinhos, para nós está aparecendo, está travado, está aparecendo no primeiro slide somente. Se quiser, talvez compartilhar de novo. Eu vou tentar sair, então. Uhum. Deixa eu ver. Vou colocar aqui. Agora deu certo. Ah, eu tirei. Foi agora? Tinha ido, daí voltou. Agora foi. Foi? Obrigado. Bom, então, como eu tinha mencionado, né, o objetivo do artigo é apresentar e simplificar os conceitos do mercado de carbono e, basicamente, apresentar apresentar possibilidades como uma ferramenta para o desenvolvimento rural sustentável na agricultura. A metodologia para a construção do artigo foi pesquisa bibliográfica, com base em artigos e textos relacionados ao tema, em materiais já publicados. E, né, nesse desenvolvimento, tratou-se a respeito do conceito de desenvolvimento sustentável. Então, para Nascimento 2012, a noção de sustentabilidade tem duas origens, uma na ecologia, que se refere à capacidade de recuperação e reprodução dos ecossistemas, e outra na economia, com o adjetivo do desenvolvimento. E o termo desenvolvimento sustentável se estabelece a partir do relatório de Brundtland, em que, em 1987, numa reunião das Nações Unidas, da Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente, e essa definição apresentada no relatório é que desenvolvimento sustentável é aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade das gerações futuras atenderem às suas próprias necessidades. Em 1992 foi realizado um encontro da Convenção Quadro das Nações Unidas para Mudanças Climáticas, na qual participaram 186 países, onde eles definiram a elaboração de estratégias para a estabilização das concentrações de gases do efeito estufa, e depois foi criada a Conferência das Partes, as COPs, que é o órgão supremo da Convenção Quadro, que se reúne anualmente, sendo que o primeiro encontro aconteceu em 1995. E em 97, no terceiro encontro da COP, foi onde foi firmado o Protocolo de Kyoto, que estabeleceu ali metas para a redução de emissões dos países desenvolvidos. Então, esse mecanismo de implementação conjunta permite que o país desenvolvido, com um compromisso de redução de emissões, ganhe unidades de redução de emissões a partir de um programa de redução de emissões. Então, esse mecanismo de desenvolvimento limpo se refere ao desenvolvimento de projetos para a redução de emissões de gases do efeito estufa, implementados em países menos desenvolvidos. Então, é uma espécie de compensação. Os países mais desenvolvidos podem compensar países menos desenvolvidos quando estes introduzirem mecanismos de desenvolvimento limpo. E a partir disso, né, houve uma evolução muito lenta nesse processo. Os 195 países
195 países foram signatários do Acordo de Paris, assinado em 2015, na COP21, que estabeleceu critérios para a implementação de fato desse mecanismo de desenvolvimento limpo relacionado à redução da emissão de gases, e estabeleceu ali o artigo 6, que assegura que os países possam negociar créditos de carbono uns com os outros, a fim de garantir suas reduções de emissão de gases do efeito estufa. E depois, na próxima COP em Glasgow, no Reino Unido, eles começaram a reunir regras básicas para esse mercado. E, atualmente, na COP27, realizada esse ano no Egito, né, as negociações estiveram voltadas para o fluxo, né, como que vai ser o funcionamento deste financiamento para após 2025. No Brasil, houve uma grande evolução com o decreto 11.075, de 19 de maio de 2022, que ele estabelece os procedimentos para a elaboração de planos setoriais de mitigação das mudanças climáticas. Então, o decreto ele inicia com a apresentação de conceitos relacionados ao mercado de crédito de carbono, traz o que é crédito de carbono, crédito de metano, crédito certificado de redução de emissões, compensação de emissões de gases de efeito estufa, contribuições nacionalmente determinadas, quais são os agentes setoriais envolvidos, como será feita a mensuração, o relato e a verificação, quais são as metas de emissão de gases de efeito estufa, mitigação, padrão de certificação do Sistema Nacional de Redução de Emissões, o SINARE, e unidade de estoque de carbono, planos setoriais de mitigação e assim por diante. E com tudo isso, né, esse mercado ele pode ser uma oportunidade para que produtores possam arrecadar recursos e investir no desenvolvimento ambiental e na sustentabilidade de suas propriedades. Então, existem perspectivas boas aí para os próximos anos. Então, especificamente em relação à região oeste do estado do Paraná, é uma região que tem uma grande importância econômica, e na agricultura, a produção de carne suína, ela é fundamental nessa região, ela tem um impacto muito grande no desenvolvimento da região. O Brasil, de 2010 para 2020, teve um aumento importante na produção de carne suína. O Brasil passou a exportar de $1 bilhão, passou a exportar mais de 2 bilhões e 200 milhões de dólares em carne suína, mas os impactos ambientais dessa produção, basicamente, são muito intensos. Então, a produção de esterco, urina e resíduos de ração são muito grandes, sendo que o suíno ele produz 7 litros de dejeto por dia, o que representa a produção de esgoto de 5 pessoas. Na região oeste, foram identificados mais de 5.000 barracões de suínos, o que permite o alojamento de 3,5 milhões de cabeças de suínos. Então, considerando aí que cada um pode produzir dejetos equivalentes a 5 pessoas, a gente pode falar que produz, né, esses 3,5 milhões de suínos na região oeste do Paraná pode chegar a produzir dejeto equivalente a 15, 16 milhões de pessoas, aproximadamente. Então, diante da importância econômica de atividades como a suinocultura para a região oeste do Paraná e seus pequenos produtores, pode-se observar um grande desafio para os mesmos em relação à destinação correta de resíduos, de forma a preservar os recursos naturais e atender à legislação ambiental vigente. Um desafio grande, principalmente em termos de investimento. Então, diante disso, a inserção dos produtores no mercado de crédito pode ser uma oportunidade para a geração de renda e para a viabilização de projetos sustentáveis. Então, no trabalho, a gente colocou alguns exemplos, mesmo de algumas outras regiões, que poderiam ser implementados através de algumas políticas públicas, de políticas de incentivo e de projetos que poderiam ser implementados também na região oeste do Paraná. Um dos exemplos é de uma granja em Chapecó, que fez uma parceria com uma empresa de certificação chamada AgCert, e essa empresa realizou a implantação de 4 biodigestores, na qual esta empresa que realizou a implantação fica com os créditos que resultam da queima do metano,
e o produtor fica com 10% do valor. E aí o gás queimado no motor gerador, ele é suficiente para o funcionamento de 15 motores de fabricação de ração, o que gera uma economia mensal para o produtor de R$ 1.800. Esse é um dos exemplos. No outro trabalho, foi estimado o valor financeiro obtido por uma granja com capacidade de 600 animais. Os dejetos passaram por tratamento em biodigestor e, nesse processo, a redução do CO2 tem potencial de reduzir... A redução de CO2 equivalente tem potencial de 325 toneladas, que pode resultar para o produtor um ganho de R$ 5,31 por animal por ano, se esses carbonos equivalentes forem comercializados. Então, diante da importância social e econômica da suinocultura para a região oeste do Paraná, é importante que se busquem ações que promovam a integração do produtor com o mercado de carbono, e é fundamental fomentar a sustentabilidade dessas pequenas propriedades rurais, gerando incentivos e recursos para a preservação ambiental por meio da implantação de projetos para o tratamento de resíduos, geração de energia e ainda obter recursos financeiros por meio da comercialização desses créditos. Então, o protocolo de Kyoto, esse mercado de carbono, ele pode ser uma alternativa para o aumento da renda dos produtores, mas existem ainda obstáculos relacionados à legislação. A legislação é muito recente e os fluxos e burocracias ainda são bem complexos, principalmente para os pequenos produtores. Por isso que a participação ainda é muito tímida e se faz necessária a implantação efetiva de políticas públicas para incentivar os pequenos produtores. Existe o chamado Programa ABC, mas o Programa ABC, que é o Programa de Agricultura de Baixo Carbono, que financia a agricultura de baixo carbono no Brasil, hoje o acesso dele se faz mais para os grandes produtores, há uma baixa acessibilidade dos pequenos produtores ao programa, e é preciso que legisladores, setor público e também os produtores se conscientizem para ir em busca desse mercado, que pode ser uma fonte de renda e contribui para a preservação e sustentabilidade da propriedade rural. E eu encerro por aqui. Obrigado. Obrigada, Lucas, pela apresentação. Vamos para o próximo trabalho do Thiago, então. A qualidade, impactos socioeconômicos da ocorrência da virose e do endurecimento dos frutos do maracujazeiro em Curubataí do Sul, Paraná. Boa tarde, pessoal. Estou fazendo um compartilhamento. Será que o Lucas acho que tem que... Está em tela cheia para vocês. Thiago, ainda não. Fechou. Deixa eu sair aqui da apresentação, então. Vou tentar compartilhar a tela total do computador. Agora. Sim, já tá aparecendo. Tudo certinho. Então, boa tarde, pessoal. Me chamo Thiago Morello Morales. Vou estar apresentando para vocês hoje o trabalho intitulado como Impactos Socioeconômicos da Ocorrência da Virose do Endurecimento dos Frutos do Maracujazeiro em Corumbataí do Sul, Paraná. Ele está inserido no GT4, né, nesse que estamos presentes, que é a Agricultura Sustentável. Eu sou o autor do trabalho, ele é um artigo completo, e os coautores é o João Batista Padilha Júnior,
que é professor da UFPR, Bruno Visioli, que era orientado do professor João Batista, e meu orientador do mestrado é o professor Arlindo Fabrício Correia. Eu sou acadêmico do mestrado no PPG-DRS, e esse trabalho ele vai ser usado, ele faz parte da minha dissertação. Então, falando um pouco aí do que se trata o trabalho, eu faço uma breve introdução sobre a cultura do maracujá, que é uma cultura de clima tropical, porém, ela tem uma boa adaptação no clima subtropical. Tanto é que ele está sendo muito produzido aqui no Paraná e em Santa Catarina, teve áreas expandidas. Em Corumbataí do Sul, a cultura do maracujá iniciou sua produção próximo ao ano de 2000, principalmente na agricultura familiar, onde surgiu como uma alternativa de renda para os produtores que tinham em suas propriedades o café. Mas aí, devido a crises no mercado, comercialização e questões ambientais, chuva de pedra, geadas, os produtores precisaram procurar uma alternativa, e nisso surgiu o maracujá. Porém, no ano de 2016, de 2015 para 2016, houve o aparecimento de uma virose aqui no município que tinha bastante produção, e essa virose trouxe bastante impactos para a atividade no município. Então, essa virose ela é causada pelo vírus chamado Coffee Ash Feed-Borne Mosaic Virus, também abreviado, a gente chama ele de CABMV, e ele é transmitido por um pulgão da família Aphidae, e a partir de picadas de prova nas plantas, ele transmite o vírus. Então, os principais sintomas são, como o nome diz, né, os frutos são os principais afetados, eles ficam os frutos duros, há redução drasticamente na polpa interna do fruto, né, e daí ele ficava sendo inviável para ser comercializado. E também outro sintoma muito característico são as folhas, onde elas ficam enrugadas, e também o crescimento retardado da planta. E a partir disso ele traz efeitos socioeconômicos, principalmente na queda da produção dos agricultores, e diante disso há uma dificuldade muito grande no melhoramento genético, em criar variedades resistentes a esse vírus. Ainda não há variedades resistentes a esse vírus. Então, o que pode ser feito é a adoção de novas práticas de manejo, que eu vou estar também debatendo. Então, o objetivo do trabalho é avaliar os impactos socioeconômicos da virose do endurecimento dos frutos do maracujazeiro no município de Corumbataí do Sul, Paraná, a partir de dados de produção dos agricultores do município, e identificar as consequências desses impactos. Então, aqui há os sintomas da virose do endurecimento do fruto. Então, a gente pode perceber os frutos deformados, e nessa imagem onde está a polpa interna dele, a redução drástica em sua quantidade. Os materiais e métodos qualitativo e quantitativo, de caráter descritivo. O universo da pesquisa foi o município de Corumbataí do Sul, região centro-oeste do estado do Paraná. A população pesquisada foram os produtores de maracujá do município. O corte foi transversal, com coleta de dados realizada em maio de 2022, e a amostragem contemplou todos os produtores de maracujá que entregam a sua produção na Coaprocor. A Coaprocor é uma cooperativa da agricultura familiar aqui do município. Ela foi criada justamente para auxiliar os produtores em suas atividades de fruticultura. Então, assim, hoje, 90% da produção de maracujá do município era e é entregue na Coaprocor, e ela faz a comercialização, seja do fruto para mercado, que é aquele in natura, seja para a industrialização, no caso, polpa de fruta congelada. Os dados avaliados foram a produção total dos produtores, a quantidade de produtores que desenvolvem a atividade, média de produção, receita total
e média por produtor. O período de avaliação foi de 2013 a 2020, então a gente pegou um período anterior à incidência da virose e um período depois da incidência da virose. E os dados foram adquiridos, acabei passando, não coloquei aqui, mas foram adquiridos a partir de notas fiscais e relatórios fornecidos pela Coprocor. Então, esses dados foram tabulados em planilha eletrônica e tratados por meio de estatísticas simples, analisados descritivamente e apresentados por meio de gráficos, figuras e quadros que eu vou estar apresentando agora para vocês. Então, esse é o mapa de localização do município de Corumbataí do Sul. Então, ele é um município pequeno, perto de outros municípios aqui do Paraná. A população dele aproximada é de 3.200 habitantes, então é um município pequeno. E a fonte de renda dele é oriunda, em sua maior parte, da agricultura. Então, o fruto do maracujá, como eu falei, é a parte que é da planta que é mais afetada pelo vírus, e é o produto final a ser comercializado. A virose reduz drasticamente a produção do maracujazeiro. Além de afetar o fruto, afeta também a folha e a vida útil do pomar. E, com isso, a renda do produtor também é reduzida drasticamente com o avanço da virose na propriedade. Então, nesse primeiro gráfico aqui, eu trago a produção total de maracujá do município, que foi entregue na Coprocor, de 2013 a 2020. Então, aqui, a gente pega que 2013 estava num bem elevado, 2014, 2015 houve uma pequena redução. Já em 2016, a gente pode notar uma redução drástica na produção de maracujá no ano de 2016, que representa 84% de queda nessa produção. Nos anos seguintes, 2017, 18, 19 e 20, a gente percebe que houve oscilação, porém não retornou aos patamares dos anos de 2013 a 2015. Isso deve-se ao fato da virose ainda estar presente no município e também à resistência de muitos produtores de aderirem ao novo modelo de produção que foi proposto. Nesse outro gráfico, a gente pode analisar a quantidade de produtores de maracujá que o município possui, de 2013 a 2020. Então, a gente vê também, da mesma forma, uma oscilação de 2013 a 2015. E em 2016, a gente teve uma redução de 45% na quantidade de produtores. Outro efeito muito drástico aí que veio com a virose. Nos outros anos, de 2017 a 2020, a gente houve uma oscilação entre queda e aumento no número de produtores, mesmo assim não retornou a números que eram de 2013 e 2014. Então, a gente pode analisar que ali, 2014, estava próximo de 120 agricultores, produtores de maracujá no município. Para um município de 3.200 habitantes, é uma quantidade significativa. Então, que mostra que a atividade era muito importante para o município. Aqui eu trouxe esse dado, que é o preço médio real por quilo de maracujá de mercado, que é o in natura, e o que vai para a indústria, que é de uma qualidade um pouco inferior, pago ao produtor. Então, a gente vê ali em 2013 um preço tanto do indústria mercado alto nos anos seguintes, porém, a partir de 2016, 2017, o preço voltou a números altos também. Então, a gente pode perceber que em 2020, devido também à pandemia, à inflação e tudo mais, os preços aumentaram. E também tem a relação da falta da matéria-prima, né, do maracujá, faz também com que houve essa alteração no preço. Aqui nós temos o gráfico que mostra a receita total gerada pela comercialização do maracujá. Essa receita total é pela venda dos produtores. Então, a gente vê aqui como que foi afetada essa questão da receita também. Então, a gente chegou ali em 2013, devido ao preço de compra alto do maracujá por quilo e a alta produção que teve em 2013, então, chegou a girar no município aí 700, um pouco mais de 700 mil reais. Porém, em 2014 e 2015, devido à queda na produção e no preço pago por quilo, houve uma redução.
mas a redução grande mesmo foi em 2016, com o aparecimento da virose, onde houve uma queda de 82%, quando comparado com 2015. Então, aí a gente percebe também como que foi afetada essa parte econômica da cooperativa e do próprio município, né? Porque quando há comercialização desse produto para os produtores, tem toda uma questão econômica local que tem por trás dessa atividade. Aí, nos anos seguintes, né, 2017, 18, 19 e 20, houve oscilações, porém, também, conforme os outros gráficos, não retornando a patamares de 2013. Então, a gente se pergunta, diante disso, né? Mas o que tem saída, tem solução a esse problema da virose? Tem. Então, pesquisadores do IAPAR, junto com empresas privadas, elaboraram um modelo de produção, um novo modelo de produção, onde está voltado principalmente à questão das mudas. No plantio convencional, antes da virose, as mudas iam a campo pequenas, com cerca de 50 centímetros, mais ou menos, para menos. Nesse novo modelo, eles colocam como regra o plantio escalonado em setembro, principalmente, e mudas de 1 a 1,5 metro de altura. Por que nessa altura? Porque com uma muda mais velha, assim, uma muda mais alta, como a gente fala, ela fica menos suscetível à virose. Ela pode até contrair o vírus, mas ainda assim ela vai conseguir ter uma produção. Porém, se a muda vai pequena a campo e já tem contato com o vírus, a produção dela já está totalmente comprometida. Então, essas mudas elas devem ser produzidas em estufas, então estufas todas lacradas, né, para o pulgão não adentrar dentro dessas estufas e contaminar as mudas. Aí a colheita acontece entre dezembro a julho. Aí o que difere também do sistema convencional, que o maracujá ficava vários, às vezes 2, 3 anos na propriedade. O produtor fazia as podas e tudo mais, e ele continuava na área. Com esse novo modelo, não. O maracujá torna-se uma atividade anual. Ele plantou em setembro, colheu de dezembro a julho. A partir do final da colheita, ele corta toda a lavoura para fazer o vazio sanitário. Então, o vazio sanitário de 30 dias no mês de agosto. E outra recomendação que eles fazem é eliminar pomares abandonados ou improdutivos, para que não sejam, como pode dizer, depósito, né? Pode ficar lá como o inóculo do vírus, nesses pomares abandonados. Então, principalmente o novo modelo de produção é voltado para as mudas de 1 a 1,5 metro, vão a campo com essa altura, são produzidas em estufas dentro da própria propriedade. Então, que são modelos de estufas aqui do município mesmo, onde as mudas eram cuidadas até atingirem a altura adequada, e após atingirem de 1 a 1,5 metro, elas iam a campo daí mais fortes, né? Menos suscetíveis para a aparição caso venha ser contaminado pelo vírus. Então, como considerações finais, a gente pôde analisar que a queda na produção é o principal efeito negativo da virose. Com ela, acontece o abandono da atividade, que é outra consequência direta. Então, o produtor acaba migrando para outras atividades ou até deixando o meio rural, gerando o êxodo rural. E para uma solução para isso é a adoção de novas práticas de cultivo. Porém, isso, além dessa adoção de novas práticas de cultivo, deve ser vinculadas novas tecnologias, né, seja de sementes, às vezes mais tolerantes, enquanto não vem alguma variedade resistente, a questão do melhoramento genético em si dizendo, e a capacitação dos produtores, principalmente por órgãos públicos, né? A gente tem aí o Instituto DR, antigo Emater, que tem um papel fundamental nisso, e as prefeituras, cooperativas, devem estar também dando suporte para a capacitação desses produtores, devido à importância, né, que a atividade tem
é uma atividade muito rentável aí, dentro da fruticultura e principalmente nas atividades da agricultura familiar. Bom, pessoal, meu trabalho era esse, não estou dando muito o tempo aí, mas eu fico aberto agora para questionamentos e sugestões também de melhoria para o trabalho. Obrigada, então, aos autores pelo trabalho. Aí eu abro agora o momento se alguém tiver alguma consideração, sugestão, questionamento para os autores. Tiago, vocês estão dando sequência na análise nesse ano também, de 2022, para ver como que está? Sim, na verdade, eu já vou antes do final do ano, eu vou voltar na cooperativa, porque eu vou usar esses dados do maracujá na minha dissertação, que ela fala sobre fruticultura, e o maracujá ainda. E assim, está caindo cada vez mais o número de produtores, não só do maracujá, no município, no modo geral, a fruticultura está acabando. E olha que aqui tem a cooperativa, foi fundada justamente para a fruticultura. Ela tem uma unidade de processamento de polpa, então o produtor produz goiaba na propriedade, morango, acerola, abacaxi, tudo a cooperativa consegue absorver. Porém, a gente não está tendo mais produção no município. A cooperativa está pegando maracujá de Prudentópolis, que fica mais de 200 quilômetros daqui, para poder dar conta dos contratos com mercados e etc. E qual seria um dos principais motivos? A questão da falta de mão de obra, alguma coisa relacionada à assistência técnica? Os vários desafios, né, que a agropecuária, toda a agricultura passa. Isso mesmo. Esse é o ponto X da minha dissertação. Eu vou tentar estudar e identificar os fatores que fizeram com que caísse tanto o número de fruticultores aqui no município. Mas, assim, eu vejo o trabalho, que eu tenho um escritório no município, de consultoria, eu vejo que essa questão de grãos, o pessoal cresceu muito o olho, sabe? Assim, tem produtor pequeno que ele produzia maracujá, outras culturas, ele meteu a máquina em tudo e está lá, em um alqueire, 2 alqueires, plantando soja. Ele acha que é mais rentável, que dá menos trabalho e tudo mais. Só que a gente sabe, a gente que está no meio acadêmico, a gente sabe que a fruticultura bem conduzida, ela pode dar um retorno muito maior. E junto com isso entra a questão da falta de mão de obra, sucessão rural, a gente não vê mais o jovem dentro da propriedade. Então, é uma realidade assim, que junta vários fatores, mas que a gente até sabe qual que é, né? Mas a gente vai ter que especificar, aprofundar nesse estudo. É muito importante esses estudos, né, para a gente tentar, através, acredito que uma das ferramentas sejam políticas públicas, né, para fazer o jovem que saiu retornar para o campo, né, visando a questão da qualidade de vida, todas essas questões, né, porque a população cada vez mais cresce e os alimentos, né, alguém precisa produzir todos eles. Eu acho que o Samuel não entrou na sala, né? Ele teria um trabalho sobre a caracterização, né, e o diagnóstico da apicultura. Mais alguém tem algum questionamento, alguma colocação referente aos trabalhos que foram apresentados? Pode ficar à vontade. Bom, se ninguém mais tiver nenhuma colocação, eu acho que eu agradeço a todos os autores, né, de todos os trabalhos, a importância que cada um das pesquisas representam, né, para que
todas essas informações, né, do porquê que o agricultor está saindo do campo, o que motiva os agricultores a deixarem a fruticultura, a questão das fontes de carbono, né, a utilização da piscicultura também no meio, para o fortalecimento da agricultura, para se levar renda para os agricultores, né. Então, acho que todo o trabalho tem a sua justificativa, né, o porquê está sendo feito, e com o intuito de trazer respostas, né, e novas questões também, né, do que pode ser feito. Então, eu convido a todos, né, vai ter uma palestra agora às 16 horas de encerramento, né, do nosso seminário internacional, além de ser possibilitado a apresentação aqui no anfiteatro, né, da União Oeste, do campus de Marechal Cândido Rondon, mas também vai ser transmitido pela página do programa, né, no YouTube. Se quem não conseguir estar aqui para estar assistindo, pode também estar acompanhando pela página. Agradeço, então, a colaboração de todos. Acho que toda pesquisa é válida, né? Essas respostas nos fazem criar novas questões, né? Novos porquês, para a questão de fortalecimento, né? da agricultura e agropecuária como um todo. Muito obrigado. Obrigado também pela moderação. Muito obrigada. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Até mais. Até. Eu vou encerrar a gravação. Tudo de bom para todos. E boas defesas, né, de teses, de dissertações, nos estudos, que todos tenhamos êxito. Tchau, gente. Tudo de bom. Até mais. Tchau, tchau.